capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Eu tenho por hábito na Santa Ceia ministrar o texto da ceia. Mas hoje eu vou fazer diferente porque Deus hoje falou comigo, colocou o texto no meu coração. E eu não quero fazer a minha vontade, quero fazer a vontade dele. Então eu quero compartilhar com os irmãos esse texto que ele colocou. Amém? Então é Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 11. É o terceiro livro do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos e o terceiro é o livro de Lucas. E aí você vai localizar o capítulo de número 15 e o versículo de número 11. Amém? Diz assim: E disse, Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, ou a sua herança, vivendo de forma desregrada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele estava com tanta fome que desejou comer a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava coisa alguma. E tornando ele em si, ou caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu que sou filho, estou aqui padecendo necessidades e sofrendo de fome? Farei uma coisa: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Aleluia. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim como um dos seus trabalhadores. Aleluia. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e coloque nele, e traga também um anel e coloque na mão dele, e traga também sandálias e coloque nos pés dele, e trazei-me também um bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai
matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistiu com ele. Mas ele, ofendido, respondeu ao pai e disse: meu pai, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir nenhuma das suas regras. E o Senhor nunca me deu nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou toda a herança com meretrizes e bebedeira, o Senhor mata um bezerro, ele faz uma festa. E o seu pai lhe diz: filho, você sempre está comigo, e todas as minhas coisas também são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que história bonita, né? E nessa história Jesus ele quer ilustrar várias coisas. Cada vez que eu ministro sobre essa história, eu ministro uma coisa diferente, né? Já ministrei sobre o pai, já ministrei sobre o irmão mais velho, já ministrei sobre a mãe que não aparece no texto, já ministrei sobre o filho pródigo, já ministrei sobre os 3 presentes de Deus. Você percebeu que ele tem 3 presentes? Uma roupa nova, um anel novo e um sapato novo. Por que ele está dando algo novo para ele? Porque o que ele tinha foi tirado dele. E aí a veste nova representa a novidade de vida, o anel representa: você tem uma aliança comigo. As sandálias nos pés, a Bíblia Sagrada diz que nos ensina que no Velho Testamento só andava descalço quem era escravo. O escravo andava descalço. Então coloca-se uma sandália nos pés deles para dizer: você não é mais escravo, você é filho. Então eu já também ministrei sobre isso. Mas hoje Deus colocou essa palavra no meu coração e eu estava meditando. E sabe quando você fica lendo um texto e parece que algo salta para você assim, parece que, nossa, isso aqui falou comigo. E hoje o que falou comigo foi esse versículo de número 32, que ele é repetido 2 vezes, mas eu vou ler aqui no 32 assim: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E essa parte desse texto, Deus falou ao meu coração, e eu fiquei meditando, eu falei: nossa, como isso é verdadeiro, né? Nos nossos dias hoje também. Porque ele está dizendo 2 sentenças aqui, você percebeu? Ele está falando assim: porque era justo, porque esse teu irmão estava morto. Agora a minha pergunta é: quando ele morreu? Porque depois ele diz assim: estava perdido. Então primeiro ele morreu, depois se perdeu. Você já parou para pensar nisso? Se a gente for analisar e perceber o começo dessa história, vai começar assim, Jesus dizendo assim: havia um homem que tinha 2 filhos, e esse homem era muito rico, ele era um fazendeiro, tinha muitos bens, tinha servos e servas. E o filho mais novo, um certo dia, chegou para ele e falou assim: pai, me dá a minha parte da herança. E é engraçado que hoje a gente tenta persuadir os nossos filhos, porque naquele momento, como Jesus está falando que ele era o filho mais novo, Jesus também estava dizendo que ele era inexperiente, não tinha experiência para gerenciar aquela herança. Então o pai tomava conta da herança, ele não tinha aptidão. Mas o irmão mais velho, parece que ele já tinha um cargo bom ali junto à família, porque ele cuidava das coisas e nunca transgredia a sua regra. Eu sempre fiz, eu nunca me deu nada. Então mostra que ele tinha um trabalho ali.
E o filho mais novo não disse isso. Mas disse que um dia o filho mais novo chegava: pai, me dá a minha parte da herança. Quer dizer, ele já tinha um plano formado no coração dele. Ele já tinha elaborado um projeto no coração dele. E ele agora precisava de um valor, ou de um dinheiro, para poder executar esse plano. Só que esse plano que ele tinha formatado no interior dele, o pai não fazia parte. Você parou para pensar nisso? O irmão não fazia parte dos planos dele. A mãe não fazia parte. E quando ele fez esse pedido ao pai, que era um direito dele, a herança, o pai então não questiona de forma alguma, dá um jeito de calcular isso, rebate, demora alguns dias e dá na mão dele a porção que lhe pertence. E ele não fica dizendo: fica, meu filho, você vai fazer burrada, você vai quebrar a cara, porque quando a gente já formou o plano no coração, não existe argumento que vai nos convencer a fazer o contrário. E o pai dele sabia disso. Não havia argumento naquela hora para fazer ele desistir daquele plano. E o pai pegou e entregou na mão dele aquele montante de dinheiro. E eu não sei qual era o interior dele, mas eu vou tentar cogitar o que passa na minha mente, no meu coração, quando eu estava meditando essa palavra. O irmão dele mais velho tinha umas responsabilidades na fazenda. E possa ser por ele ser mais novo, não tinha as mesmas responsabilidades. Mas no interior dele, ele começou a alimentar o desejo de que eu também tenho capacidade. Eu também sou capaz. Eu também sei fazer. Eu vou mostrar para o meu pai e vou mostrar para o meu irmão que eu tenho capacidade de fazer. E era esse tipo de sentimento que estava gerenciando dentro dele, que ele estava alimentando. Pensa assim, ele ia tomar café da manhã com os pais e com os irmãos na mesa do café, o corpo dele estava ali, mas o coração dele não estava ali. O coração dele estava nos planos dele, e o pai não cabia nos planos, os irmãos não cabiam nos planos, a mãe não cabia no plano, era algo pessoal, personalizado para ele. Então ele estava ali tendo uma comunhão de mentira, porque ele sentava para ter a comunhão, comia o pão com o pai, almoçava com a mãe, mas o coração dele não estava ali, ele não estava totalmente, ele não estava 100%. E Deus não quer você pela metade, Ele não quer ser segundo, Ele quer ser primeiro, Ele quer estar em primeiro lugar. Se não for assim, Ele não quer. Então não adianta você estar aqui, mas o teu coração está em outro lugar. Os teus pensamentos estarem em outro lugar. E quando ele começou a alimentar isso, foi nesse momento que ele morreu. Como assim? Quando Deus não faz parte dos seus planos, você está morto. Quando Deus não faz parte dos seus planos, você está morto. Esse meu filho morreu. Qual o momento que ele morreu? Quando ele configurou a vida dele de uma forma interna e não colocou o pai no meio dos planejamentos dele. Então, às vezes, portas vão se abrindo para a gente, oportunidades vão se abrindo para a gente, e às vezes nós começamos com uma correria, e a gente olha para Deus e fala assim: Deus, eu não vou, mas o Senhor sabe, Ele sabe que Ele não tem um espaço na sua vida, Ele sabe disso, e nesse momento você morreu. Eu vou quando tiver um tempo, eu vou quando der, Deus sabe que eu sou ocupado. Se Deus Ele não quer, se Deus Ele não serve para ocupar o primeiro lugar na tua vida, não vai querer dar o segundo lugar para Ele, porque Ele não merece o segundo lugar, Ele só merece ser primeiro lugar na nossa vida.
importantes? Sim, você está colocando as coisas mais importantes para você, aqui no teu coração, em primeiro lugar. Glória a Deus. E é nesse momento que você está indo em direção ao precipício. Você então muda de Deus. Você começa a servir a Mamon, que são os negócios, o dinheiro, os bens, uma vida fake. E você começa a viver esse tipo de vida besta, que não vai te levar a lugar nenhum. Glória a Deus. E começa a servir um Deus diferente. E quando você troca de Deus, você morreu. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Agora, a maioria das vezes, Glória a Deus. os nossos planos, eles são lindos e bonitos no papel, no interior, mas nenhum desses planos ele sobrevive ao campo de batalha. Nada sai exatamente como a gente planeja. Na mente dele ele falou: eu vou pegar esse dinheiro, eu vou para longe do meu pai, eu vou para longe do meu irmão, e eu vou então empreender. Eu vou então emprestar dinheiro, pegar dinheiro, eu vou enriquecer, eu vou mostrar para o meu pai, eu vou mostrar para o meu irmão, eu também tenho capacidade, mas você não precisa provar nada para o seu pai. Você tem o DNA dele, ele sabe do seu potencial, ele não quer as suas coisas, ele quer você. Glória a Deus. E você não precisa se matar para ter as coisas, porque ele é rico. Quando você precisar, ele vai compartilhar, e ele vai olhar para você e ver aonde você está, qual é a tua maturidade, e ele vai colocar algo na tua mão para te desenvolver, mas não antes do tempo, no tempo dele. Tudo que ele quer é que você fique na casa, que você fique perto, que você seja obediente e que você aprenda com quem sabe fazer. Glória a Deus. O nosso interior está cheio dessas coisas. É o que nos afasta de Deus. Porque quando a gente faz parte de uma família, não existe família perfeita. Então a igreja, vou dizer de uma forma universal, a igreja no mundo todo, ela é uma igreja só, que é a igreja de Cristo. Mas Cristo ele faz pequenas comunidades. Então ele colocou a gente nessa pequena comunidade e a gente se torna uma família. Só que quando a gente se torna uma família, irmão, a Bíblia diz: ferro com ferro se afia, sai faísca. Quando que é quando eu reúno minha família? A minha família ou a sua família? Está chegando o dia Natal. Você vê aí, quanto tempo não te vejo, aquela coisa, e vai embora, mano. Fica um mês na tua casa, ou você na casa dele. Dá treta ou não? Reuniu família, irmão. Meu Deus. Só que é o seguinte: a minha família às vezes tem podres. A tua família tem podre. Mas eu não vejo por aí você falando os podres da sua família para ninguém. Que o pai traiu a mãe, que o esposo traiu a esposa. Você fala: não, minha família eu tenho que proteger. Agora, essa família aqui não tem podre. Mas uma coisinha que tem, você abre a boca para tudo, sabe por quê? Você está morto dentro da casa. Não protege a própria família. Esse tipo de atitude não me mostra que você tem amor nem pelo pai, e nem pelos irmãos, e nem pela família, consideração alguma. Quando você fala mal de um pastor, quando você fala mal de um irmão, você está igual o filho mais velho. Aquilo para mim se chamava, sabe o quê? Inveja. O meu pai fez para ele, não faz para mim, então eu vou falar mal dele. Não, ele não deveria receber isso. Inveja. Eu sei que ele não deveria receber, mas o pai é bom. Glória a Deus. Ele não me recompensa pela minha performance. Às vezes a gente está na igreja e tem irmão querendo fazer performance, mostrar para os outros que isso, Deus não vai te recompensar por performance. Deus vai te recompensar pelo teu coração. Porque você pode mostrar a performance que for para o seu pastor, para o seu irmão, mas quando Deus olha para você, ele não olha a performance, ele olha a essência. E às vezes ele está olhando para dentro de você
foi o momento que ele morreu. Glória a Deus. Depois, o filho, o pai, irmão, Glória a Deus. senta para ouvir a palavra, pode ficar à vontade, senta ali por lá. Você pode dar glória a Deus à vontade, quem sabe você ali nos crentes também para adorar. Glória a Deus. Queridos irmãos, então a gente vê que primeiro ele morre, depois ele se perde. Já percebeu que assim? Olha o que a gente fala para o irmão que para de vir à igreja. Eu não posso dar a palavra desviar, não essa palavra. Olha, não existe esse filho. Uma vez que você entra na família de Deus, nasceu, você é filho. Pode ser filho obediente ou filho desobediente, mas se você é filho, você é filho. Pode estar perto ou estar longe, mas se você é filho, você continua sendo filho. Então, o que afasta o filho de Deus? Presta atenção. Às vezes a gente fala assim, mas esse irmão estava todo dia no culto. Como é que aconteceu isso? Ele desviou. E a gente não percebe que Deus percebe. Você está vendo a carcaça dele, está aqui. Mas o coração dele não está. E aí, a longo prazo, que ele vai se afastando do Pai, e o Pai não, Deus não obriga você a ficar perto dele. Você tem livre-arbítrio. Todos vocês. Todos nós, na verdade, aliás, temos livre-arbítrio. Eu estar aqui hoje é uma escolha minha. Eu quero estar aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Já não pode tirar muita coisa de você quando tirou desse jogo. Oi, irmão. Mas uma coisa ele nunca vai conseguir tirar de você. O poder da decisão. É você que decide. Não, pastor de Deus. Quando aquele jovem falou assim, ó, presta atenção nisso aqui. Que nós. Ele foi para longe, deu tudo errado na vida dele. Ele está lá numa situação difícil. Não tem um crente lá dar a mão para ele. Não tem ninguém levantando ele. Não existe nada disso. Ele faz um autoexame, olha para dentro dele. E ele diz assim, eu estou numa situação terrível, mas eu vou fazer uma coisa. Aleluia, irmão. Eu vou me levantar. Você, ó. Eu vou me levantar. Eu não vou esperar ninguém vir ao meu socorro. Eu vou me levantar dessa situação. E sabe para onde eu vou? Vou voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai não existe necessidade alguma. Agora eu enxergo. Eu precisei parar, passar por isso, para enxergar que o meu maior tesouro sempre esteve comigo e eu nunca percebi. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então o diabo tirou o anel bonito do dedo dele? Tirou. O diabo tirou daquela terra estranha os bens dele, a riqueza, a herança? Tirou. Tirou a roupa bonita dele? Tirou. Tirou a sandália que ele tinha? Tirou. Mas não tem poder de tirar uma coisa: o poder da decisão. Quando você decide que não vai mais ficar nessa situação, não tem diabo que te segura. Aleluia. Ele fez duas decisões, uma errada e uma certa. A primeira foi errada. Vai me dar a minha parte da herança, é uma decisão, eu quero. Eu tenho direito. E sei quais são os meus direitos, eu quero. E o pai deu para ele. E ele foi e passou essa trajetória toda, eu não sei quanto tempo aquilo demorou para ele gastar aquela grana toda. E os caras que ganharam a Mega Sena demorou uns 2, 3 anos, não tem mais nada. Então vamos usar mais ou menos esse padrão. Demorou 1 ano, 2 anos sem saber de pai, sem saber de mãe, sem saber de irmão, vivendo absolutamente, ou seja, vivendo na gandalha todos os dias, e teve uma hora que o dinheiro acabou. E sabe como é que ele saiu da casa do pai? Eu vou dizer como uma pessoa sai da casa de Deus. Da casa de Deus, uma pessoa sai assim, ó, cheia de razão, abençoada, do sonho melhor e com o nariz para cima. É assim. Porque é impossível você estar perto de Deus e não ser abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas também aqui nessa história mostra como é que uma pessoa volta para Deus. Glória a Deus. Doída, Glória a sofrida, Deus. cabelo crescido. Quando ela sai, cheia de arrogância. Quando ela sai, cheia de razão. Esse pastor não sabe de nada. Esse irmão não sabe de nada. Essa irmã não sabe tratar ninguém. E a gente sai cheio de razão. A gente não entende o que é comigo. E a gente sai cheio de razão. E ó, quando você sai da igreja, o diabo não acaba com você, não acaba voltando não. Por quê? Pastor, você sai abençoado. Então demora para você cair dentro de mim. Você para de vir para a igreja, a tua vida ainda continua bem.
você já está no fundo do poço, sem ninguém te estendendo a mão, e ainda lá no fundo do poço você ficou ofendido, o pastor não veio lhe buscar. Olha, irmão, foi você que saiu. Glória a Deus. O pai não foi buscar. Glória a Deus. Foi uma escolha. Eu quero sair e fazer diferente. Glória a Agora, na hora de voltar, ninguém tem que te buscar. É você que tem que ter o poder da decisão de dizer assim: eu fiz errado. Primeiro tem que ter humildade para dizer: eu fiz errado. Aleluia. Tomei a atitude errada. Me afastei do pai. Eu estou sentindo saudade daquela comunhão. Eu estou sentindo saudade daqueles cultos. Eu estou sentindo saudade dos irmãos. Eu estou sentindo saudade dos louvores. Eu estou sentindo saudade da presença. Foi eu que me afastei. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Ó, Jesus está na sua boca. E vai haver alguns momentos que você precisa entender que o socorro não virá. Você é Jesus. Na vida desse jovem, o socorro não foi. Ele fez um autoexame e ele falou assim: estou com vontade de comer. Eu estou com vontade de comer a lavagem que o corpo está comendo. Tá? E eu tenho um pai rico, amoroso, abençoado. E as pessoas que trabalham para o meu pai nunca querem ir embora, porque o meu pai abençoa. Eles têm abundância de comida. Eles prosperam perto do meu pai e são servos. Eu sou filho. E eu estou aqui vivendo desse jeito, servindo a esse Senhor. Porque no mundo a gente serve o Senhor, irmão. Você vai para o mundo. O príncipe do mundo é o diabo. Ele não tem nada para oferecer, só lavagem. Ele pode te prometer um monte de coisa, mas no final, quando você cair em si, você vai estar lá embaixo, no fundo do poço. Eu posso falar, pastor? Então, queridos irmãos, a gente precisa entender. Coloca Deus em primeiro lugar. Não adianta você estar na casa de Deus e o seu coração está perfeito com Ele. Você tem que estar 100% com Ele. Eu estou aqui, irmão, mas eu estou aqui 100%. Eu estou aqui 200%. Eu não quero saber de conta, eu não quero saber de chuva, eu não quero saber de nada, eu quero saber de Deus. Eu estou aqui 200%. E eu vou te mostrar, eu vou tentar ilustrar para você como você vai ficar bravo também quando uma pessoa não está 100% com você. Vamos isso, pastor. Imagina que você tem um filho, tem uma mãe, tem uma esposa, tem um esposo. Você quer conversar com ele, amém? Quando você vai conversar com ele, ele quer conversar com você. Olha aí. Mas ele quer conversar com outras pessoas também. Então você vai falando com ele, falando, e vai conversando com outra pessoa no celular. Sei. Tá bom. Conversando com outra pessoa. Ele não está 100% com você. E te irrita ou não te irrita? Não dá vontade de pegar o celular e tacar na parede? Diz assim, eu estou falando com você, olha eu aqui. Para o que você está fazendo e dá atenção para mim. Eu quero 100% da tua atenção. Glória a Deus, aleluia. E quando é com Deus, é a mesma coisa que eu vou ficar bravo. É você vir almoçar comigo. E o momento da comida para mim é o momento mais sagrado. Quem conhece sabe disso. E você está ali roendo frango e com um dedo cheio de gordura passando na tela do celular. Você está acabando com o meu almoço, irmão. 100% do que você está fazendo. Se você está no celular, fique 100%. Agora, se você está com uma pessoa, fique 100% presente para ela. E se você está com Deus, fique 100%. É o mínimo. É o mínimo que você pode fazer pela pessoa que você ama. Porque depois chorar em caixão não resolve o problema. E a gente está chegando no final do ano. Perto de Natal, Ano Novo. É uma época do quê? De você começar a ver todas as cagadas que você fez. Porque foi isso que o filho pródigo fez, uma cagada. E ele falou, foi humilde o suficiente para dizer, vou consertar. Eu vou lá e vou pedir perdão. Ele não deixa o ano virar, não. Vai lá, pede perdão para o irmão, pede perdão para a mãe, pede perdão para o pai. Reconhece. Se levanta. Sai dessa situação de ofendido. Porque
Porque a Bíblia Sagrada nos ensina, ainda que o seu irmão tenha feito alguma coisa contra você, vai lá e pede perdão para ele. Mas ser cristão é difícil. Isso é interior. Isso é o nosso coração, queridos irmãos. Então não deixe o ano virar, não, sem botar os pontos final. O ano vira, quando o ano acaba, que tudo esteja com um ponto final. Um ponto final, um ponto final. Não deixa essas conversas mal entendidas, essas coisas, virar o ano. Bota ponto final. Pastor, mas eu não sou culpado. A Bíblia diz que você não seja um culpado. Vai lá e pede perdão e acerta a parada. É o que a Bíblia diz. Mas foi ela. Jesus sabe disso. Jesus morreu na cruz, não foi por causa dele, porque ele foi perfeito. Jesus morreu na cruz por causa de mim. Então faz o sacrifício. Glória a Deus. Aleluia. Se alinha. Glória a Deus. É engraçado que talvez no caminho de volta para o Pai, ele passou no coração dele muita coisa, né? Muitos anos sem ver o Pai, muito tempo. Será que está vivo, minha mãe? Será que meu pai está bem? Ele foi para uma terra distante. É tipo uma pessoa sai da Bahia e sem Facebook, sem nada, perde contato da família, fica 30 anos sem ver, depois a TV acha e tal, faz aquela parada toda. É mais ou menos isso aí. Dá um tempo sem ver o pai, sem ver a mãe, sem ver os irmãos. Não sabe se estão vivos. Mas ele assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele vai. E quando ele vai para a casa do pai dele, quando ele volta é diferente. O cabelo está crescido, está sujo, está com o corpo mal acabado, está parecendo um morador de rua, está descalço. Mas mesmo ele em toda essa situação, quando ele olhava para dentro dele, ele dizia assim: eu sou filho. Ele tinha identidade. Não importa como está a sua situação hoje. Se está com as contas sem pagar, essas coisas estão difíceis para você. Isso não importa. Olha para dentro de você e você vai reconhecer: você é filho. Filho do Rei. E se está padecendo necessidade, é porque está longe do Pai. Porque perto do Pai não existe necessidade. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para você estar. Tem sustento e proteção. É para esse lugar que você deve. Então quando ele vai com aquele discurso, você não precisa fazer discurso para Deus. Quando você se arrepende, Deus sabe. Às vezes a sua palavra bonita não diz, a sua palavra às vezes não condiz com o que está no seu coração. Mas quando você se arrepende no coração, Deus sabe. E aí ele foi. Quando ele está ensaiando, chegando perto da casa do pai, ele se comoveu. O pai se comoveu. O pai, é engraçado que ele não está com a mesma aparência. Mas quando o pai vê, sente. E quem sabe ele chega na cancela daquela fazenda. E ele vê o pai lá na varanda. E ele para. E o pai olha. E ele olha. E de repente o pai dele sai disparado para dar um abraço nele. Mas por que o pai dele não foi atrás dele lá na terra estranha? Porque foi a escolha dele ir para longe. E agora está sendo a escolha dele voltar. E todas as vezes que nós escolhemos voltar, o pai vai estar com a porta aberta, com um braço estendido para nos receber. Todas as vezes. E aí na hora que ele pega, dá aquele abraço, ele tenta fazer um discurso para o pai. O pai olha para ele. E a primeira coisa que o pai começa a fazer é suprir as necessidades dele. Porque perto de Deus não há necessidade alguma. Glória a Deus. Olhou para ele, viu aquela veste feia, aquela veste de pecado. Diz assim: coloca nele uma veste de santidade, uma veste nova. Servo. Há uma diferença de filho para servo, tá? Você não é servo, você é filho. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Glória a Deus. Traga um anel e coloca no dedo dele. Ele quebrou a aliança comigo, mas hoje nós estamos restaurando essa aliança, fazendo uma nova aliança. Não olhou para o pé descalço, não. Quando você está no mundo, você é escravo. Perto do Pai, você é livre.
põe sandálias nos pés dele. Ele é livre. Então a escolha dele voltar. E é o seguinte, e não é só isso não, vamos comemorar. Porque o meu filho que estava morto, reviveu. Quando que ele reviveu, pastor? Você já deve imaginar. O momento que ele reviveu foi o momento que o pai passou a fazer parte dos planos dele. Prioridade. E ele falou, eu quero meu pai. Naquele momento ele reviveu. E ele que tinha sido perdido em um monte de plano, em um monte de sonho, ele foi achado. Por que ele foi achado? Porque ele disse assim, eu sei onde é a minha origem. E não importa. A gente sempre encontrava Deus. Só que a Bíblia diz que a história acaba, mas eu acredito que nunca mais ele foi. E outra coisa, ele deve ter valorizado muito o pai, a mãe, os irmãos, o conforto do lar. Quando você está no conforto do lar e o pai coloca aquele ramo para você, a mãe coloca aquele ramo, parecendo que ela cozinhou debaixo da árvore, está cheia de folha disso, folha daquilo, aquela. Está cozinhando debaixo da árvore, folha disso, folha daquilo. E você vai, e aí você reclama, eu não gosto disso, mãe. Ah, essa carne com gordura. Foi assim que o filho pródigo começou. Foi assim. Insatisfeito, quando deveria estar extremamente satisfeito. Porque perto de Deus, irmão, há plena satisfação. Aleluia! Vigia. Não pensa, eu vou dar um pulinho ali e volto. Pensa assim. Porque muitos pensaram assim, até hoje não conseguiram voltar. E não pensa que o pastor vai lá te resgatar. Você está saindo. É diferente perder uma ovelha, é diferente da ovelha dizer, não quero mais. Você vai numa escola, você tem 10 professores. Quando você começa a se abster de ir às aulas, nenhum desses 10 professores vai na sua casa, porque eles entendem, ele não quer mais. Você está numa empresa de trabalhando, show de bola, o patrão é seu amigo. Você começa a dar cano, o patrão não vai atrás de você, ele espera dar uns dias e fala, dá baixa na carteira dele, ele não quer mais. Agora, por que você quer que o pastor fique correndo atrás de você? A decisão é sua. Você teve a decisão de ir embora, tem a decisão de voltar. Seja homem e mulher suficiente. Porque quando voltar, a casa de Deus, o pastor, os irmãos, braços abertos para te receber. Então, meus irmãos, hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. Isso só é possível por aquilo que Jesus fez por nós. Nós não tínhamos direito à salvação. Pela vida que nós estávamos levando, nosso destino final era a morte. O salário do pecado é a morte. A gente vivia uma vida de pecado e aí recebeu o salário, a morte. Mas Jesus, ele veio e ele interveio, ele botou um caminho diferente. Olha que legal. Você não tinha opção. E ele veio e te deu uma opção. E o que você precisa? Tomar uma decisão. É a decisão que te leva para a vida ou para a morte. Esse que diante de ti coloca o caminho da vida e da morte e te aconselha. Escolhe vida. Escolhe Cristo. Escolhe Deus. Não existe homem melhor que Deus. Ah, se eu morrer, eu morro com ele. Para com esse negócio, irmão. Se essa mulher morreu, eu morro com ela. Para com esse negócio. Sabe por que o diabo está ouvindo? Se tirar essa pessoa da minha vida acabou. Ah, você está dando 10 para ele trabalhar. Para com essa parada. Meu filho é tudo. Não, Deus é tudo. Aleluia. Aleluia, pastor. A Bíblia Sagrada, se você amar, olha o lugar que Deus quer ocupar na tua vida. Se você amar o teu filho, a tua mãe, a tua esposa, o teu esposo, os teus bens, mais do que a mim, você não é digno de mim. Tem que me amar acima de tudo e acima de todos, senão eu não quero. Aleluia, pastor. Porque quando ele falou, eu vou fazer algo para o meu filho, ele olhou para o céu, ele viu diversos anjos, e ele viu uma coisa preciosa que ele tinha. A Bíblia fala, o filho unigênito, o único filho, o filho unigênito, o filho único dele. Ele pegou o filho dele. Olha, Pastor, ó, deu para morrer na cruz. Ele está matando o
colher uma grande família. Então ele plantou um filho, mas ele vai colher uma grande família. Agora, dói. Aleluia. Dói. Mas que precisa ser. Aleluia. Pastor. Não adianta você estar com Deus fazendo serviço errado. Não adianta Pastor. estar com Deus e estar no pecado. Não adianta estar com Deus e estar na pornografia. Não adianta estar com Deus e estar de olho na mulher dos outros. Nada disso vai te levar para lugar nenhum. Ou você está 100% com ele ou não. Então, dói, abre mão, dói. Mas ele quer ser primeiro. Glória a Deus. Você não está nem enganando o pastor. Glória a Deus. Você não está enganando a sua família. Você está enganando você mesmo. Vamos Glória colocar. a Deus. Você recebe essa palavra? Aplauda Jesus. Essa palavra. Glória a Deus. Deus. Do pastor Giovanni e da missionária Lene, a gente fazer o ato de ceia. Participa da ceia. Aquele que recebeu Jesus, presta atenção.